Boa noite, gente. É bom estar aqui com vocês novamente. Vamos tentar dar sequência, às nossas reflexões. E o tema de hoje é bem sugestivo. Quem quiser achar esse tema, vai encontrar no Livro dos Espíritos a partir da questão 629. Trata do bem e do mal. É uma questão que, há tempos, desde que o homem é homem, quando o homem começa a se tornar um ser humano mais consciente, mais racional, ele começa a perguntar sobre o que é ser uma pessoa que age no bem ou uma pessoa que está agindo no mal. Portanto, será que o bem e o mal têm existência própria? Essas perguntas sempre povoaram a cabeça do ser humano. Os amigos espirituais que trabalharam com Kardec, eu particularmente, mesmo estudando filosofia, sendo da área da filosofia, eu gosto muito, muito das respostas que os espíritos dão para Kardec. Porque para quem tem princípios básicos como Deus, a sobrevivência do espírito, a reencarnação, mediunidade, a pluralidade dos mundos existentes, esses princípios que norteiam o nosso pensamento, a nossa maneira de pensar, gera um ser humano que age na sociedade com uma certa facilidade, inclusive, de ter essa lucidez no ato de fazer a escolha entre o bem e o mal. Porque as respostas são extremamente significativas e fáceis de entender. Quer ver? A pergunta 630, por exemplo, como se pode distinguir o bem do mal? É uma pergunta que todo mundo faz. Será que eu estou agindo bem ou será que eu estou agindo mal? E a resposta dos Espíritos: o bem é tudo que está conforme as leis de Deus. E aí você pergunta, o que são as leis de Deus? As leis naturais. As leis divinas é a mesma coisa de leis naturais. Então, por exemplo, só para citar um exemplo, você tem conhecimento da lei da gravidade, por exemplo. Gravidade é uma lei? É. O que é a gravidade? Solta, cai. Você agir respeitando essa lei, agir com respeito a essa lei, o que é? Você chegar na beira de um precipício e falar, opa, daqui eu não posso passar. Porque se eu der mais um passo, eu caio. E entre o meu corpo biológico e as pedras lá do fundo do precipício, quem vai levar desvantagem? Vocês acham que o estrago maior vai ser nas pedras? Está vendo, cara? É tão simples que dá para a gente saber categoricamente. Nesse caso da lei da gravidade, é muito fácil de entender. Se você age em harmonia com as leis divinas, com as leis naturais, você está agindo no bem, por quê? Porque você não está provocando uma reação da ação que você praticou, que é em desarmonia com as leis divinas, portanto, vai ser desagradável para você ou para qualquer um que estiver à sua volta. O mal é tudo que é contrário às leis divinas. Se você desrespeita a lei da gravidade, o que vai acontecer? De vez em quando, umas pessoas bebem umas meio demais, depois sobe em cima da casa e fala, eu vou pular naquela piscina lá. E erra o alvo. Costuma dar uma estabacada boa na beira da piscina. Vocês já viram esses vídeos de pegadinha que a pessoa começa a desafiar a lei da gravidade? A todo instante a gente faz isso.
vai sentir as reações que são consideradas pelo próprio ser humano que está praticando a ação como uma coisa má, uma coisa que gera uma reação negativa, ruim, desagradável, desprazerosa, dolorosa. Então, a primeira pergunta fica muito fácil de a gente entender. Obviamente que a gente está lidando com uma coisa que é óbvia, lei da gravidade. Quando a gente começa a entrar no mundo das sutilezas, aí é que nós entramos no porquê que a gente tem que reencarnar quantas e quantas vezes forem necessárias. Por quê? Porque as coisas vão se tornando cada vez mais complexas, a ponto de uma decisão minúscula gerar um dilema extraordinário na sua vida. Para você ponderar o que é, o que não é, como agir, como não agir, o que é o bem e o que não é, naquela situação em que você se encontra. Por exemplo, só para esquentar a cabeça de vocês, se você está dirigindo um caminhão e na sua frente tem uma bifurcação da estrada que só cabe o caminhão, numa esquina tem uma pessoa trabalhando no meio da rua, na outra tem 4 pessoas trabalhando ou 5 pessoas trabalhando no meio da rua. O caminhão perde o freio. Antes de você entrar na esquina, você escolhe, você entra num dilema, qual dos dois eu pego, qual dos dois eu pego, qual dos dois eu pego. Se você entrar num que tem só um, você passa por cima de um. Se você entrar na outra que tem 4, você passa por cima de 4. Dilema. Vá para casa e pensa nisso, porque eu não vou te dar a resposta. Isso é só como exercício mesmo. São as coisas dilemáticas que a gente tem que lidar com ela. A questão 631, que é extraordinária, e hoje eu não vou, eu já prometi para as meninas ali que eu não vou delongar demais, que hoje eu quero, porque a reunião da terça-feira, a primeira terça-feira do mês, é para perguntas e respostas. Hoje eu quero ver se eu separo um tempo para a gente responder. Questão 631. Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é o bem do que é o mal? Ou seja, percebe o que é a estrutura das perguntas que Kardec faz aos amigos espirituais. Primeiro, ele pergunta como pode distinguir o bem do mal. A resposta é clara. Agir no bem é a favor, em harmonia, dentro das leis divinas. Agir no mal, em desarmonia, contra as leis divinas. Aí ele coloca mais um detalhe. E esse detalhe é, tem meios o homem, ou seja, o homem é capaz de distinguir por si mesmo o que é o bem e o que é o mal. Ou seja, nós temos ferramenta para distinguir o que é o bem e o que é o mal. Aí agora é começar a trabalhar a questão do livre-arbítrio que o ser humano tem. Sim, quando a pessoa crê em Deus e procura estudar as coisas de Deus, ou as leis divinas, ou começa a estudar a respeito da vida, quanto mais ele estuda, mais inteligente ele se torna, porque ele é capaz de interconectar conhecimentos e ampliar cada vez mais o que ele sabe a respeito dos seus atos, das consequências dos seus atos, e, portanto, ele age de forma mais responsável. Portanto, o bem começa a se clarear na frente dele, e aquilo que seria o mal, né, fica bem mais explícito na cabeça da pessoa. Quanto mais ele estuda, quanto mais ele aprende, quanto mais ele se interessa pelas coisas que são atinentes às leis divinas, mais ele se torna lúcido. Lúcido, a própria palavra quer dizer, está iluminado, tem luz, é esclarecido, é maduro. E aí, então, as coisas começam a ficar mais claras para ele.
Mas Kardec ainda não está satisfeito e coloca mais uma questãozinha para afunilar a nossa capacidade de entender. 632. Estando o homem sujeito ao erro, porque a nossa capacidade de percepção é extremamente falha, muito falha. A nossa capacidade de percepção da realidade é extraordinariamente falha. A gente não enxerga a realidade do jeito que a realidade é. Por mais que você queira, por mais que você tente, você enxerga aquilo que você é ou aquilo que você está num determinado patamar evolutivo, que é a sua identidade vibratória, a sua identidade de espírito. Você enxerga aquilo que está no seu mundo. É preciso você ter a boa disposição para estudar cada vez mais, para que, entrando em contato com outras pessoas que pensam mais além, que pensam de forma diferente, você faça conexões desses conhecimentos e amplie a sua inteligência, amplie a sua capacidade de visão das coisas. Aliás, quem quiser, por exemplo, chega em casa hoje e pega um videozinho, que é sobre 2 times de basquete, é um teste. Você chega em casa, o problema é que eu vou contar para vocês, na hora que chegar em casa vai perder a graça. Vocês devem saber do teste. O teste é o seguinte, você vai prestar atenção que tem um time de branco e um time vestido de preto. E aí, ele pede para você o seguinte, eles estão jogando bola. O time de preto jogando uma bola preta e o time de branco, se não me engano, jogando uma bola branca. E pede para você fixar o seu olhar, prestar atenção e contar quantas vezes o time de branco joga a bola para o outro, passa a bola. É como se fosse um time de basquete e eles estão jogando a bola. Então eles batem no chão, jogam para o outro, batem no chão, jogam para o outro, batem no chão, jogam para o outro. É interessante que depois que passa, você fica lá doido, né, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, e presta atenção mesmo no negócio, presta muita atenção. Aí você está contando quantas vezes. Aí na hora que acaba o vídeo, aí a pessoa vira para você e fala assim, então a pergunta, quantos de vocês viram o gorila? Aí você fica, mas ninguém falou em gorila, não. Cadê o gorila? Que gorila? Que gorila? Aí eles repetem o vídeo e você vê que enquanto você estava lá preocupado contando, entra um gorila na cena, dança, faz para lá e para cá, vestido de gorila, anda a cena todinha lá e você não consegue vê-lo. Ou seja, quando você está focado num determinado ponto, você enxerga aquilo. Imagine isso em você discutir o que é o bem e o que é o mal, numa relação familiar, por exemplo, de uma pessoa que só quer enxergar a maldade que os seus parentes e os seus familiares fazem com ele. E ele enche a cabeça só disso. Então, ele vai ficar observando a família dele só naquelas maldades que ele acha que a família faz. Está vendo? Esse menino me implica. Ele funga. E na hora que ele funga, ele me implica. Eu falei, meu filho, se ele parar de fungar, ele morre. Não, a pessoa implica com o jeito do outro respirar. Por quê? Porque o foco que você está é o que você quer enxergar, é o que você quer ver. Aí chega alguém de longe e vira para você e fala assim, nossa, adorei a sua esposa, adorei seu filho, ele é ajeitado, né? Ele é educado,
ele é prestativo, e você olha para ele e fala assim, de quem que você está falando? Por quê? Porque esse que você está dizendo, eu não conheço. Por quê? Porque eu não quero conhecer, porque eu já fiz uma ideia pré-concebida, estabelecida, e é isso que eu quero ver. E ninguém vai me tirar daqui, não. Porque é cômodo. Literalmente, a gente tem que lembrar de Raulzito. Opinião formada sobre tudo. Eu já tenho uma opinião formada sobre tudo e não arredo o pé. Você já viu gente assim? Eu vejo pouco. Mas porque ultimamente eu não estou saindo de casa quase. Então presta atenção aqui. Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando em realidade está praticando o mal? Olha aí a coisa, como é que está. E os espíritos? Óbvio, isso é claro como água. Mas tem uma regrinha. Eu não chamo de regrinha, porque não é regra. É um comportamento por excelência que Jesus, como nosso mestre, modelo e guia, deixou para nós. E essa é uma... Vamos chamar de regra, não tem problema chamar de regra, não. Que é básica no ser humano, que é o ponto de partida para que a gente não erre tanto nas nossas atitudes. Vede o que quererias que o outro fizesse a você. Então, faça ao outro exatamente o que você gostaria que o outro te fizesse. Pronto. É a regrinha áurea, é a regrinha que te dá pelo menos condições. Mas ainda não está completa, não, porque por isso que a doutrina espírita nos dá mais um upgrade nisso aí. Porque isso aqui é como se fosse uma coisa devocional, uma coisa de sentimento. Fazer ao outro aquilo que você gostaria que o outro te fizesse. É por isso que nós não podemos deixar de exercer essa outra questão aqui, que é ampliar cada vez mais a nossa inteligência. Então, a gente tem que continuamente se instruir. Porque se a gente não se instrui, a nossa capacidade de discernimento na ação pode, ao invés de estar fazendo o bem, podemos estar fazendo o mal. Por quê? Porque a minha inteligência não se expande, a minha instrução não se expande, e, portanto, eu estou agindo de acordo com o que Jesus nos ensinou, que é um exemplo muito fácil de entender, é exatamente o que eu gosto de falar quase que sempre. Você é um cocainômano. Enquanto você é cocainômano, dependente, você está ali na sua vidinha. Um belo dia chega alguém perto de você e fala assim, nossa, eu também sou cocainômano e até agora eu não consegui nada, eu já estou sentindo muito mal, eu já estou começando a entrar em síndrome de abstinência, aí vira para você e fala, nossa, eu queria tanto, pelo menos uma. Aí você, cristão como é, devocional, fazei ao outro aquilo que eu gostaria que o outro me fizesse. Eu sou cocainômano. Se eu tivesse 100, o que eu gostaria que o outro me fizesse? Equivocadamente você estaria praticando o princípio do fazer ao outro aquilo que você gostaria que o outro te fizesse. Mas, pergunta-se, é o correto? Óbvio que não. Por que você tem que amar e instruir?
Porque no amor você pratica essa lei, faz ao outro aquilo que você gostaria que o outro fizesse. Na instrução, você amplia a sua capacidade de conhecimento, e ao ampliar a sua capacidade de conhecimento, você descobre que você ser um cocainômano é prejudicial a você. E, portanto, o outro também será prejudicial a ele. Então, o bem que eu achava que estava praticando não é o bem, é o mal. E aí eu dou um salto qualitativo na minha atitude. Quantas coisas você pode fazer esse tipo de raciocínio? Com quantas coisas você pode fazer esse tipo de raciocínio? Às vezes a gente está engatinhando ainda na nossa capacidade de discernimento do bem e do mal. É por isso que não podemos parar. Temos que continuamente estudar, temos que continuamente aprender, temos que continuamente entender as leis divinas e, compreendendo as leis divinas, colocá-las em prática no nosso cotidiano. Porque, ao colocá-las em prática, o nosso fazer ao outro aquilo que você gostaria que o outro te fizesse, será cada vez mais condizente com aquilo que seria o bem de fato. Mas resta saber o seguinte: o mal, o que é o mal? A Gênese, capítulo 3, item 8. Pode-se dizer que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. Dessa fala a gente depreende que o mal, por si mesmo, não existe. Ele existencializa a partir de uma condição, da condição da gente não praticar o bem. Então é por isso que não fazer o bem já é um mal. Então nós temos que acender luz, porque ao acendermos a luz, a gente clareia a escuridão. Sem acender a luz, o que fica é só a escuridão. Então, o frio não existe em si mesmo. O frio é a ausência do calor. O que existe é o calor. Então, o mal não existe, porque o que existe mesmo é o bem. A ausência do bem é que determina o mal. Ficou claro? Não tem problema nenhum, não. Assim como o frio não é um fluido especial, também o mal não é atributo distinto. Um é o negativo do outro, onde não existe o bem, forçosamente existirá o mal. E, para fechar o raciocínio, a pergunta interessante que está no livro, que é o Espiritismo, no capítulo 3 também, no item 129, é: Deus criou o mal? Porque muitas vezes as pessoas falam, não, o mal existe. Então, se o mal existe, de fato, tem existência própria, tudo que existe foi criado por Deus, não foi? Então Deus criou o mal. E se Deus criou o mal, então ele não é 100% bom. O argumento fica pé quebrado, não fica? Se Deus é soberanamente bom, então nele não pode existir um fiapo de maldade. E se ele criou o mal, então não pode ser Deus. Portanto, Deus criou o mal? A pergunta, a resposta: Deus não criou o mal. Ele estabeleceu leis e estas são sempre boas. Porque ele é soberanamente bom. Aquele que as observasse, as leis, fielmente, seria perfeitamente feliz. Porém, os espíritos, tendo seu livre-arbítrio, nem sempre as observam. É dessa infração que provém o mal. Então, nós somos os responsáveis pelo mal.
Eu prometi e cumpri. Hoje eu vou cumprir. O nosso estudo está aí. Quem quiser pegar depois, fazer um estudo mais perfeito, como eu disse, perguntas 629 em diante, do Livro dos Espíritos. A Gênese, capítulo 3. O que é o Espiritismo? Capítulo 3. Tem muitos temas que são extraordinários para você estudar a respeito disso lá. Vamos passar para as nossas perguntas? Quem quiser fazer pergunta, pode fazer para o pessoal da lateral aí, está aguardando. Enquanto isso, eu vou fazer, como foi feito ali no lado, né, no nosso estudo de perguntas e respostas, eu trouxe para cá para terminar, talvez, de responder as que ficaram sem responder lá. Às vezes sinto uma dor tão grande no peito, uma tristeza, que a minha vontade é de matar esse sentimento e é recorrente na minha vida. Sinto até vergonha de sentir isso. Estou firme na terapia, mas começo a pensar que isso tem fundo espiritual. É possível? O que faço? Junte-se a nós. Eu acho que todo ser humano tem que passar por isso. Significa que a gente está andando. Qual é o ser humano que tem dia que não acorda? A minha mãe, que era filósofa de roça, falava, tem dia que a gente acorda com a avó atrás do toco. Vocês lembram disso? A avó atrás do toco significa o seguinte, você acorda encafifado com a sua própria existência e entra numa saudável angústia existencial. Essa angústia existencial, enquanto ela é saudável, é essa angústia que todo e qualquer ser humano tem que parar de vez em quando, colocar um ponto em determinadas páginas da nossa vida e falar assim, pronto, agora quais são as minhas atitudes da agora para frente? E aí você tem que pegar todas as coisas vividas, ruminá-las, trabalhá-las, entendê-las e ficar na dúvida de como vai viver para frente. Essa dúvida é a dúvida que todo mundo tem. E da agora para frente, o que vai ser? Vai ser desse jeito, daquele outro. E quanto mais complicado tiver, quanto mais entristecedor, às vezes, naquele exato momento, mais significa que você está mergulhando profundamente nas suas questões existenciais. Uma dicasinha gostosa que valeu para mim e eu acho que vale para qualquer pessoa. Nesse momento, é muito bom e saudável a gente não procurar causas, como se tivesse querendo colocar causas e achar um diagnóstico, pronto, eu achei o diagnóstico, está resolvida a questão. Não está, não. Só tem um jeito de você solucionar essas questões, vivê-las. Viver a sua tristeza, viver a sua angústia, mas não parar. Buscar grupos de pesquisa, grupos de reflexão, grupos de religião, grupos de estudo de filosofia, grupos que vai te dar amplitude na sua capacidade de inteligência, e quanto mais a sua capacidade de inteligência se amplia, mais você tem certezas relativas do que você deve ou não fazer na vida. E mesmo assim, cada coisa que a gente acha que pode fazer, que está muito complicado, que está naquelas sutilezas que você entra em situações dilemáticas, que você não sabe para que lado que vai, nesse exato momento você tem que pensar o seguinte, a misericórdia divina é tão grande, mas tão grande, que Ele me permite bater cabeça. E se eu tiver humildade bastante, ao descobrir que bati cabeça, levanta, sacode a poeira,
Levante com os joelhos desconjuntados, apruma o corpo e fala: vamos de novo. Vamos, dessa vez agora acerta. Dessa vez agora eu vou tentar melhorar cada vez mais. É assim que a coisa funciona. Não adianta você pensar, porque no primeiro embate você errou, ai, nossa, e senta na beira do meio-fio e fala: não dou conta mais. Nossa, como eu estou. Principalmente do jeito que a pessoa está dizendo aqui, sentir vergonha de sentir isso. Não sinta vergonha de sentir isso. Porque isso seria sentir vergonha de ser um ser humano. Ao contrário, fique feliz porque você já é capaz de tempos em tempos ter essas crises que te fazem caminhar. Eu duvido que você, depois de 10 anos caminhados, não dá uma parada, não dá uma olhada para trás e fala: nó, andei, menino. Foi aos trancos e barrancos, mas eu andei. Esse andar, ali dentro está contido a sua experiência, a sua história de vida. Para você, que é uma pessoa mais lúcida, aprende a catalogar as experiências, porque essas experiências serão referências nas suas condutas e nas suas decisões do futuro. É o mesmo que uma empresa, por exemplo, que não dá valor aos erros que as pessoas cometem dentro da empresa. Quantas vezes eu cheguei nas minhas consultorias, chegava dentro da empresa e falava assim: cadê o catálogo de erros de vocês? Onde está catalogado? Como assim, Zé? Catálogo de erros? Onde estão os erros cometidos pelos profissionais dessa empresa e que tinha que ter sido catalogado, feito uma anamnese, um diagnóstico, detalhe por detalhe, para toda vez que começar a acontecer aqueles sintomas daquele erro, a pessoa já acende uma luzinha vermelha. Opa! É provável que, se a gente continuar nessa linha de conduta, o erro pode se repetir. Vamos analisar para ver se é possível o mesmo caminho acontecer ou não. Foi assim que Thomas Edison chegou à lâmpada, catalogando erros. E o cara não é pouca coisa, gente. Thomas Edison é o cara que mudou o paradigma da iluminação de forma absolutamente radical. Antes de Thomas Edison, se você quisesse iluminar um lugar, você tinha que queimar alguma coisa, fazer uma tocha. Com Thomas Edison, depois de mais de 1000 experimentos que não deram certo, mas ele anotou todos os erros. O pessoal chegava perto dele e falava: meu filho, você já errou mais de 600 vezes. Por que você não desiste? Ele falou: não, estou pertinho do acerto, porque eu já errei desse tanto, não é possível que não estou perto do acerto. Uma hora vai dar certo. O cara mudou o paradigma. Antes dele iluminar um ambiente, tinha que queimar alguma coisa. Depois dele, se quiser iluminar, não pode deixar queimar. Se queimar, apaga. Isso é doido demais, dá conta um trem desse. É muito doido. Você já pensou que o trem está indo para cá? Ele pega e fala: não, é para cá o trem. É por isso que o erro é ciência. Se você não cataloga os seus erros, você está fadado a cometer os mesmos erros novamente. Por que a nossa sociedade é tão lenta nos progressos? Porque a gente esquece a nossa história. Quem é que dá valor à história? Quem? Nós estamos cometendo erros sociais, erros políticos, erros econômicos,
que já cometemos lá no passado. Já deveríamos ter aprendido. Mas não. Nós estamos igualzinho o Bart Simpson. Vocês conhecem Bart Simpson? A irmã dele, a Lisa Simpson, que é a mulher da casa, ela é crânio, ela é inteligente. O filminho é bem preconceituoso, porque os homens da casa são doidos, atrapalhados da cabeça, são Homer Simpson. O Bart Simpson, a Lisa Simpson e a Marge Simpson são extremamente mulheres inteligentes, tops de linha, pensam, é a cabeça da casa. Aí a Lisa Simpson faz covardia com o irmãozinho dela. Como? Ela põe uma comida e um negócio que dá choque. E fica olhando. O Bart toma choque 200 vezes. Ai. E ela fica anotando, como é que o homem não pensa que ele repetindo as mesmas coisas, ele vai sofrer da mesma forma. Ele tem que mudar o esquema, ele não pensa isso não. É genial esse negócio. Aí é que está, a nossa sociedade é constituída de seres humanos que somos ainda muito infantis, por isso não estamos acostumados a anotar as nossas experiências. As nossas experiências só ficam fixadas quando elas são traumáticas. Quando elas são traumáticas, extremamente emocionais. É por isso que às vezes a gente só evolui através de catástrofes, tragédias. A gente só presta atenção num determinado tipo de atitude quando a gente vê uma tragédia. É muito simples você ver. Quer ver? Pega num videozinho que tem um cara numa cadeira de roda, num sinal de trânsito. É muito fácil. Esse vídeo é sensacional. Assista ele em casa hoje, na hora que chegar em casa, no YouTube. O cara está com a cadeira de roda distribuindo um panfletozinho. Aí para o carro no sinal de trânsito, aí ele se encaminha com a cadeira de roda e entrega o panfleto para a pessoa. E o cara filmando. Todo mundo bota o cinto de segurança. Aí aparece o que estava escrito no panfleto. Eu também andava sem o cinto de segurança. É como se desse uma traulitada na cabeça do indivíduo e falasse assim, anda sem cinto de segurança. Nós aprendemos, infelizmente, dessa forma. Então, se a gente tivesse condições de aprender com todas as nossas tristezas, se todas as nossas crises existenciais fossem crises existenciais produtivas, a gente já estaria muito mais distante do que estamos agora em evolução espiritual, em evolução intelectual, em evolução emocional, em evolução de sentimentos. Mas é a nossa capacidade, o nosso ritmo de evolução. Vamos ficar antenado nisso aí. Outra. Como faço? Tenho dificuldade de dizer não para as pessoas. Quando me pede favores. E às vezes falo sim do que não. Às vezes falo mais sim do que não. E com isso me sinto muito mal. Eu poderia resumir isso aqui de forma semi-deselegante, dizendo assim, aprende pó. Gente, dizer não na hora certa é sinal de saúde mental, emocional. Dizer só sim é sinal que a gente tem uma carência, uma necessidade de mostrar para o outro que a gente é bonzinho demais da conta, muito grande. Isso tem necessidades de fazer tratamento. Porque ninguém consegue agradar todo mundo, nem Jesus conseguiu. Então a gente tem que conviver que aquilo que às vezes a gente vive pode fazer certas pessoas achar ruim a nossa maneira de ser.
o nosso modo de ser. Então, os nossos nãos, às vezes, são nãos educativos. Só os grandes mestres sabem dizer não na hora certa. Por quê? É o que eu falei para vocês da vaquinha ali, agora mesmo nós estávamos falando. Um mestre que percebe que uma família sobrevive em função de uma vaquinha que dava leite. Todo mundo numa pindaíba que fazia dó, todo mundo caindo nos pedaços a casa, ninguém cuidava da vida, da aparência, de nada. Aí o que o mestre falou com os discípulos? Empurra a vaquinha dele no precipício. Porque a vaquinha é o problema. Essa vaquinha está fazendo com que eles se tornem acomodados. Aí o discípulo, a contragosto, né, não sabe falar não para o mestre. Foi a contragosto para o mestre, mas dizendo sim para si mesmo, pensando assim, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Ele fez e ficou se sentindo culpado. 3 anos depois, ele falou assim, eu não aguento, eu vou ter que ir lá. E foi lá. Na hora que ele chegou lá, estava tudo arrumado, casa bonita, tudo bem desenvolvido. A produção estava uma maravilha, as crianças tudo crescidas. Aí ele chegou perto e falou, é aqui que mora o fulano de tal? Eu falei assim, é. Mas não é possível. Ele está aí? Está. Aí chamou, e ele falou assim, nossa, o senhor está lembrado de mim? Estou. O senhor lembra daquela noite que a gente pediu o pouso? O senhor falou, lembro, como é que eu ia esquecer? Foi naquele dia que no outro dia nós perdemos a vaquinha. Nossa, menino, você precisa ver. Aconteceu um acidente, a nossa vaquinha caiu no precipício. Só aprendemos através das tragédias, através daquilo que nos causa traumas. E aprende como? Aí é que ele foi procurar sobrevivências, e no que ele procura sobrevivência, ele se desenvolve de várias outras maneiras possíveis. Nem só de não a gente pode viver, mas também nem só de sim a gente pode viver. Eu acho que Jesus é extremamente didático e fantástico nessa hora. Ele ensina para a gente. Ele ensina a maneira correta. Que seja o seu sim, sim, e que seja o seu não, não. Porque é o que você sente, é o que você é. E se isso é convicto, a pessoa que convive com você aprenderá a te respeitar por isso. Sempre. Que seja o seu sim, sim. Que seja o seu não, não. Dizer sim querendo dizer não, a pessoa já entendeu, principalmente na educação de filhos. Nossa, isso é uma maravilha, porque os filhos percebem isso. Na hora que eles percebem isso, que você está dizendo sim, ou está dizendo não, mas no fundo, nossa, o coração está apertado para dizer assim. Você não tem convicção do que é bom para o seu filho. Ele percebe e te manipula, e no que ele te manipula, ele te gera culpa, no que ele te gera culpa, ele te ganha no outro espaço, noutra maneira. Ele vai ganhar de qualquer forma, ele vai te manipular de qualquer forma. Então é por isso que, para ser pai, para ser mãe, na educação dos filhos, é imprescindível saber dizer sim e dizer não. Mesmo podendo dizer sim, na hora que você quiser, ser o bom educador como pai, como mãe que é, diga não, educativamente. Diga não, porque é quando você pode dizer sim, que você é o grande educador. Porque se o filho chega perto de você, pai, eu quero um picolé, e você não tem condições de dar a ele um picolé, você dizer não, não é educativo, é condição sua. É quando você pode dar 1000 picolés, é que você pode dizer não. Aí é educativo. Aí é consciente, lúcido, e você sabe o que você quer com aquele não. É fazer o filho aprender a lidar com as frustrações que a vida lhe impõe. Aprender a lidar com os nãos que a vida fatalmente dará. Isso chama-se excelência de educação, pelo menos na nossa maneira de ver. Que talvez seja uma boa hora parar e pensar nisso. Vamos ver se dá tempo para mais um.
Vocês estão com tempo, está começando o ano agora, gente. Geralmente, quando as pessoas morrem, é feito o velório e depois leva o corpo para a igreja, cumprindo um ritual antes do enterro. Esse ritual é importante para o espírito ou alguém pode ser enterrado sem qualquer ritual, sem prejuízo para o espírito? Depende. Se o espírito for muito ligado nisso, se essa for a cultura que ele tem, ele às vezes, num primeiro instante, pode achar estranho se você não fizer. Mas quando ele chega no mundo espiritual, de cara, a espiritualidade nos dá categoricamente lá no livro dos Espíritos, nas questões do funeral, né, dos velórios. Fatalmente, na hora que ele chega no mundo espiritual, que ele entende que não tem nada a ver uma coisa com a outra, que o que vai importar de fato no ato do velório são os sentimentos das pessoas, os pensamentos que as pessoas têm, os afetos que são dirigidos a ele naquele momento. E aí ele percebe que, às vezes, os rituais são significativos enquanto rituais, apenas como um processo cultural designativo de uma determinada cultura. Mas muito pouca importância tem para o espírito o que se faz com o corpo físico. O que é mais importante para o espírito é o que se faz na relação afetiva e nos sentimentos que foram gerados enquanto eles tiveram a oportunidade de construir nessa relação. Então, os espíritos vão ficar muito mais felizes com uma prece gostosa do fundo do coração, que aquela criança, aquela pessoa que está lá no cantinho fazendo, do fundo do coração mesmo, dizendo palavras amorosas, dizendo palavras afetivas para aquele espírito, é muito mais significativo, toca muito mais profundamente esse ser do que o que se faz com o corpo físico dele. Principalmente para nós espíritos que somos, né, isentos, né, dos processos de rituais. Não há necessidade de ritual, porque a gente sabe, né, aliás, eu já até contei isso, o primeiro velório espírita que eu fui, eu até assustei, porque eu estava acostumado com o velório enquanto eu era católico, enquanto eu participava do catolicismo. E o primeiro velório espírita que eu fui foi na casa de uma médium, e que o marido dela tinha desencarnado. E quando eu cheguei na casa dela, eu vi o caixão no canto da parede, sozinho, não tinha ninguém lá. Eu olhei na porta, gritei o nome da pessoa, ela estava na cozinha, fazendo almoço para as visitas. Eu falei, Dom Fulano, oh. Ela chegou só na meia jota, assim, falou, vem para cá, Zé Amaral, estou fazendo um almoço gostoso aqui. O pessoal que veio. E eu olhei e falei, gente, mas não tem ninguém chorando aqui, não tem ninguém. Aí eu fui conversar com ela mais detidamente, ela virou e falou assim, e aí, como é que está? Graças a Deus está tudo bem. Eu falei, e o nosso companheiro ali fez, já foi. Hoje era mais ou menos umas 5 horas da manhã, uma equipe de amigos espirituais chegaram aqui, né, agradeceram pelo carinho e tal, coisa e tal, recolheram ele, porque ele está meio inconsciente ainda, ele ainda não está sabendo o que está acontecendo, não. Aí levaram ele para o mundo espiritual, para uma escola do mundo espiritual, um hospital-escola, se não me engano, que está lá. Ele já está sendo bem cuidado lá, graças a Deus. Vem para cá, vamos almoçar com nós. Eu falei, oh. Você sabe que eu fiquei frustrado, rapaz? Eu pensei, falei assim, nossa, o defunto, né, sem educação, nem esperou as visitas, nem esperou um churim, nada. Eu queria, né, aquela coisa que eu estava acostumado. Mas não, quem conhece, quem vê, quem sabe, ainda bem que a mulher, marido dela é que foi, e ela era médium, sabia, via, conversava com os espíritos, então, para ela era fácil. Ela era médium, a filha era médium, a maioria das famílias já estava acostumada, então, para ela era vida que segue, e para aquele que foi para uma outra jornada, que Deus o abençoe e que vá em paz e que cada vez mais ele possa se tornar mais lúcido, mais consciente e seguir a sua história de vida de boa. E assim, nós também vamos seguindo a nossa vida de boa e até a próxima, se Deus quiser.